artistas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer algumas pinturinhas usando o giz oleoso. É o regresso desse material doido aqui no canal. Eu já fiz um vídeo, pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui linkado, onde eu fazia resenha desses aí da Pentel e também meio que experimentando e aprendendo a usar o giz. Então, nesse vídeo eu vou, na verdade, só ir estudando, porque eu ainda tô no processo de aprendizado. Eu ainda tô meio travada com algumas coisas no giz, mas eu já evolui bastante, então é legal pra gente ver que às vezes um material que não tá sendo tão fácil de usar a princípio só precisa de um pouquinho de prática pra gente entender e conseguir usar ele bem. Então ali eu usei uma foto de referência que eu peguei no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição ou eu deixo o arroba da fotógrafa aí na tela. E eu gosto bastante de pegar referências de fotos pra fazer. Normalmente eu busco no Pinterest, mas eu vi essa no Instagram, já tava salva, daí eu peguei ela. E aí eu fui me desprendendo ao longo da pintura da referência, mas eu usei ela bastante ali pra fazer o rascunho. Então eu comecei usando o ocre pra fazer toda essa parte de base das linhas e tal. Eu fiz bem solto, quase que não detalhei nada, só pra ter uma ideia e poder definir realmente com o giz. Como ele tem uma pontinha mais grossa, para uma pintura que era numa área menorzinha ia ficar um pouco mais complicado de detalhar tudo já no rascunho. Então eu quis deixar isso para pintura. E ali eu começo pintando a partir das sombras. Então primeiro eu marco os lugares que são não exatamente mais escuros, mas os que são escuros, assim, eu diria, porque eu não vou direto nas sombras realmente mais marcadas, isso eu geralmente faço lá pra depois. Mas eu já começo marcando pelo menos as áreas onde eu sei que vão ser mais escuras, e aí depois eu venho com uma base. Não sei se era o papel que eu tava usando ou se é alguma outra coisa, mas eu sentia que quando eu fazia uma camada lisa primeiro, de base da pele, para depois vir sombreando, o giz ele tirava um pouco o pigmento. Pode ser também porque eu colocava muita força em cima do giz para poder passar, né, no papel e aí ficava tirando. Mas não sei, eu senti que fazendo pelas sombras fica melhor. Quando eu pinto com lápis de cor eu trabalho mais ou menos da mesma forma. Então eu achei que se aplicaria aqui também e foi o que foi dando mais certo. Daí ali ela tem na referência o cabelo curtinho, né, meio justinho assim na cabeça, e eu quis colocar uns coquinhos, porque eu achei que ia contrastar super bem, já que ela tá com esse casaco mais formal e sério, e daí os coquinhos na cabeça fazem ela parecer um pouco mais divertida. E ali agora eu tô contornando com o giz marrom para poder ir ressaltando então essas partes de mais sombra. Vocês vão ver que quando eu errar algumas coisas ou eu não gostar do que eu fiz, eu vou vir com um contonete e vou tirando assim o pigmento da área, como eu fiz ali no nariz, eu fiz um monte de vezes na boca. A boca sempre me dá muito trabalho, eu sempre apago muitas vezes, então foi muito bom que eu não tava esperando, na verdade. Eu peguei os contonetes para usar junto com o óleo, para poder dissolver, né, algumas coisas, mas acabou que eu consegui descobrir essa loucura, né? O contonete ele tira um pouco do pigmento, então ele funciona como se fosse uma borracha, o que me ajudou muito nesse desenho, porque muitas vezes eu não estava gostando das coisas, e como a gente não tem uma pontinha definida no giz, eu não conseguia sempre ver onde é que eu estava colocando a ponta dele, sabe? Daí às vezes eu achava que eu estava colocando em um lugar e estava indo mais pra frente, daí ficava pra fora, uma confusão. Então esse do contonete me ajudou muito, e que bom que eu descobri isso. Ah, eu nem falei pra vocês que materiais eu usei, vamos lá. Além dos giz da Pentel, né, eu usei uma folha lisinha pra fazer desenho, né. Eu também usei aquele potinho que eu mostrei pra vocês no início, que tá com giz, com giz, que tá com óleo. E é um óleo corporal, gente, daqueles óleos de banho, sabe, que normalmente cosmético tem bastante. E eu sei que as pessoas falam bastante de óleo de bebê, né, pra usar e tal. Mas aqui eu só tinha aquele óleo e eu experimentei com ele e deu certo. Então é o que eu tava usando. E o óleo, pra quem não sabe, ele é bom porque ele pode suavizar e deixar as áreas mais homogêneas, além dele também ajudar a misturar melhor as cores. Você não sente exatamente aquela passagem dura de uma cor para outra, fica uma coisa mais suave, é bem interessante. Mas eu confesso que eu usei mais o óleo para remover do que para ficar suavizando alguma coisa. Não sei se eu coloco óleo demais no contonete e não dá, mas ali eu tô fazendo na boca e vocês podem ver que ele vai sumindo um pouco. Então era bom
porque às vezes chega num ponto que, por mais que você coloque pigmento, não tem como colocar mais cor naquela área, sabe? Já atingiu. Ou porque a cor que tá já é muito escura e não dá pra ver a outra, ou porque realmente saturou e já era. Então aí, nesse caso, o óleo estava me ajudando porque eu ia lá, tirava um pouquinho do excesso do pigmento. Como vocês podem ver ali, a boca ela ainda tá vermelha, mas ela tá muito mais suave. Então assim eu consigo colocar mais pigmento em cima para fazer o contorno ou para pintar de novo. Então foi uma coisa que me ajudou muito e fica aí a dica para vocês também. Se vocês usam o óleo de bebê e já usaram esse, né, que é o de corpo e tal, me contem aqui qual a diferença, porque sinceramente eu sequer sei pra que serve esse óleo de bebê. Mas enfim, eu acho que qualquer óleo daria certo, né? Porque as propriedades são basicamente as mesmas. Mas enfim, posso estar falando balela aqui. E é isso. Daí depois eu quis contornar de preto, daí eu afinei um pouquinho a ponta do meu giz preto, mas eu fiz chorando, porque eu tava gastando, né, o giz e aí, foi tudo pras cunhas, mas enfim. Eu tava falando dos materiais, já me joguei aqui em outro assunto. Então, eu também usei um papelzinho de teste, que era o mesmo papel que eu tava fazendo, que na verdade não era nem pra testar, era pra eu ficar limpando a ponta do giz. Isso é muito, muito importante. Eu fui fazer, eu já estraguei muita área de desenho, estraguei não, né? Porque na verdade tem como raspar o giz do lugar, mas eu já passei uns perrengues porque eu esquecia de limpar a ponta do giz e aí eu usava ele e achando que eu tava colocando uma cor e quando eu via, ia outra em cima, vocês entendem? Então é legal limpar a ponta dele só esfregando ali num papel à parte, você já consegue fazer isso e aí é tranquilo para poder fazer. O celular acabou descarregando quando eu ia gravar, quando eu tava gravando a parte da pintura do fundo e de algumas finalizações, tipo as florzinhas ali no rosto, mas logo eu mostro pra vocês como ficou. E aí eu pintei o fundo em off e ainda comecei o esboço da segunda pinturinha, que eu já vou falar pra vocês também. Mas eu gostei bastante do primeiro quadrinho, da primeira pinturinha. Eu senti que ela ficou numa pegada meio o Grito, sabe? Aquele quadro. Acho que é do Edvard Munch. Eu não sei se estou falando o nome dele certo, mas é aquele quadro famoso. Eu senti que a paleta de cores ficou um pouco parecida. E foi isso. O giz ele tem meio essa pegada de pintura a óleo, eu acho super interessante. E é bom porque você tá usando um material de outra forma e tendo um resultado que lembra o que outro material daria. Não sei se deu pra entender, mas é meio isso. Vamos então pro segundo quadrinho, que são essas flores. Eu gosto demais dessa ideia de flores com fundo preto, eu acho muito bonito. Então ali eu quis fazer isso. Daí eu comecei fazendo os rascunhos bem basiquinhos, só traçando mesmo o formato das flores e algumas coisinhas mais básicas. E eu fiz diretamente com as cores que elas já teriam. Então ali, por exemplo, onde são umas folhinhas, eu fiz de verde, onde era flor amarela, eu já fiz o rascunho dela de amarelo e por aí foi. E depois eu contornei, meio jogado, mas contornei as flores de preto para poder facilitar na hora de pintar, sabe? Porque aí eu não teria que invadir tanto uma área próxima da flor e correr o risco de pintar por cima, pintar dentro, sabe? E daí eu fui fazendo, fui bem louco, na verdade. Eu fui só criando assim as formas que a flor tinha e seguindo isso. E mais uma vez eu começo pela parte mais escura e aí eu vou clareando. Como eu fiz ali na primeira, como eu tô fazendo agora na segunda. E eu fui usando o giz branco para poder fazer alguns pontos de luz que fizeram toda a diferença, principalmente na segunda rosa, que acabou não ficando tão definida, né? A princípio ela parece uma coisa mais chapada, assim, mas depois ela vai ganhando mais volume. É porque eu acho que eu exagerei um pouco na primeira camada dela, eu coloquei pigmento demais, e aí recai naquela coisa que eu falei de não dar mais pra ficar colocando em cima, e aí já foi, não tem mais o que fazer. Mas no geral, essa foi a minha pintura favorita, já vou adiantar aqui pra vocês. Eu gostei muito dela. Acho que até porque eu gosto demais dessa coisa de flores e um fundo preto atrás, meio versão clássica, assim, meio arte clássica, eu quis dizer. Eu acho muito bonito. Então eu só fui fazendo mesmo e uma coisa que eu gostei muito foi que eu coloquei ali num dos botãozinhos
botãozinhos é ótimo. Aqueles ali de florzinha menorzinho, sabe? Aquele roxo. Eu coloquei primeiro um pigmento verde e aí depois eu vim com o X amarelo só puxando o pigmento pra baixo. E aí eu criei um degradê. Então ficava aquela coisa que era um verde escuro. Quando eu botava o amarelo, ele ia ficando um verde mais intermediário e aí ele ia descendo pro amarelo. Então os pigmentos eles se misturam e você consegue fazer essa passagem de cor super interessante. E aí foi isso. Esse quadro ele foi um pouco mais simples, mas ainda assim eu gostei muito dele. E vocês podem ver que eu quis usar para fazer o fundo uma tinta de tecido. Aí eu misturei com um pouco de água para poder fazer a pintura mais rápido e para poder dissolvendo melhor. Porque se fosse fazer com giz, eu acho que eu ia acabar sujando muito, sabe? Porque quando você coloca a mão em cima do giz, ele vem junto na sua mão. E aí se você coloca de novo em cima, pode ser que você acabe sujando o seu quadro. Então eu quis fazer de tinta. E também porque eu achei que ia ficar uma coisa mais interessante, que ia destacar mais as flores, sabe? Eu só me arrependo de não ter prestado tanta atenção na quantidade de água que eu tava colocando, porque teve lugares onde a tinta ela ficou mais rala do que em outros lugares, e aí não ficou um fundo bonito preto, um fundo homogêneo, sabe? Ficou um fundo com algumas variações de tom e eu não gostei muito disso. Mas tudo bem, tudo é aprendizado e de qualquer forma foi o meu quadrinho favorito, eu achei ele lindinho. E aí depois eu ainda fiz alguns detalhes com uma caneta gel branca que eu usei a da Uniball. E sobre o material, qualquer dúvida, vocês podem checar a descrição, eu sempre deixo as informações aí. Depois foi só tirar a fita. Quando eu tirei, acabou que não ficou tão perfeito a parte das bordinhas, sabe? Eu queria que tivesse feito uma moldurinha que nem fez no primeiro, vocês vão ver. Mas não deu pra fazer isso porque a tinta de tecido vazou pra dentro. Daí ficou umas falhas mesmo, então eu escolhi cortar ao invés de deixar assim. E aí ficou só uma folha preta, digamos, sabe? E aí você pode me perguntar, mas Ana, por que você não faz direto numa folha preta? Não seria mais fácil? Talvez. Talvez fosse mais fácil. Mas o que acontece é que pela minha experiência com as folhas pretas que eu tenho, pelo menos, né, aqui, não tá dando muito certo. Eu tentei usar o giz, eu consegui, mas eu não gostei tanto do resultado. Eu não sei se porque a folha que eu uso ela não é muito boa pra fazer isso, por uma questão de textura ou sei lá, mas eu não gostei muito do resultado que eu tive na que eu tenho aqui, então eu achei que ia ser mais futuro eu pintar o fundo de preto do que eu usar uma folha preta. Porém, assim que eu achar uma folha preta digna, que eu goste, podem ficar ligados, porque provavelmente eu vou fazer um vídeo disso também. Depois que eu fizer muitos experimentos e ter certeza de que dá certo. Porque já chega de passar perrengue nesse canal ao vivo entre aspas, né? Tá, vocês entenderam. Mas enfim, gente, já tá acabando ali o processo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como as duas pinturinhas ficaram. E eu gostei muito das duas, como eu falei, a minha favorita foi essa das flores. Então comenta aqui qual que você mais gostou, qual você achou mais legal, mais bonito, mais interessante. E se a pira do Edvard Munch é só coisa da minha cabeça, ou se vocês também acharam que a primeira pintura ficou parecida. E é isso, deixem um like no vídeo se vocês gostaram desse vídeo pra me ajudar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo de arte toda semana. E é isso, gente. Fiquem bem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!